Fala pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo. Todos vocês sabem, né, que a Netflix é hoje de longe o maior serviço de streaming ao redor do mundo, só que antigamente a gente não sabia absolutamente nada a respeito dos lançamentos, a respeito dos números. Era muito difícil a gente saber que uma série ou um filme tinha sido um grande sucesso, a menos que a Netflix chegasse e falasse, né, tal filme bateu tal recorde, tal série bateu tal recorde, mas agora eles estão muito mais transparentes nesse sentido. E eu queria trazer uma análise para vocês a respeito desses números, né, que eles começaram a revelar no site Top 10 Netflix. Eu já trouxe um vídeo aqui falando a respeito desse Top 10 Netflix, mas eu queria fazer um apanhadão das informações que a gente tem aí desses últimos 8 meses. Então, vamos lá! E pessoal, obviamente nesse vídeo o foco não é a qualidade do conteúdo que está sendo lançado na Netflix. Eu sei que isso gera muitas discussões, muitas pessoas sempre comentam nos vídeos. Não vou falar também a respeito do preço da Netflix, eu vou falar somente a respeito dos conteúdos mais assistidos e do que isso significa para o futuro da plataforma. E aqui eu utilizei como base uma matéria muito bem escrita pela Bloomberg, onde eles abordam, né, essas diferenças. Eu vou mostrar também para vocês outras coisas, mas eu utilizei, só deixando bem claro, eu utilizei como base essa matéria aqui, ó. Estes são os programas mais populares da Netflix, né? Como vocês podem ver aqui do lado, é uma matéria realmente muito grande. Eu li ela inteira, obviamente eu não vou abordar todos os pontos, né, que eles abordaram nessa matéria, mas com certeza vale a pena. Então a primeira informação muito importante, né, ó, eu vou mostrar para vocês aqui como funciona o Top 10, né, ó, aqui vocês entram top10.netflix.com e aí vocês vão ter o global Top 10, né, ou seja, o top 10 global, né, ao redor do mundo inteiro. Em primeiro lugar, o Adam Project, né, aqui a semana de 7 de março a 13 de março. Né, então não é exatamente a semana passada, mas é a semana anterior a ela. Né, ó, aqui número 1, número 2, número 3 e assim por diante. Né, o Shrek na quarta posição. E aqui a gente tem filmes em inglês, filmes non-English, né, ou seja, filmes que não são em inglês, TV inglês e TV non-English, né? TV não inglês. E aqui a gente pode escolher cada uma delas e a gente tem o top 10 de cada uma delas. Aqui o global, aqui o non-English, né? Não inglês, a gente tem também todos os filmes que estão no top 10. Aqui a gente tem também as séries, né? Ó, subir aqui para séries. The Last Kingdom, né? Ó, TV. Aqui as séries top 10, né, de TV English. A gente pode ver aqui, ó, algumas séries no seu sexto final de semana, várias séries no seu primeiro e segundo final de semana. E aqui TV Non-English, né, finalizando. A gente tem aqui algumas séries de grande sucesso, como por exemplo Café com Aroma de Mulher, né, que já está no seu 12º, na sua 12ª semana no top 10, né, digamos assim. E aqui a gente tem também nos Estados Unidos, se você quiser olhar em basicamente qualquer país, você tem acesso. Esse aqui é o top 10 norte-americano, né? Muitas estreias. Aqui, primeiro, né? Metade do top 10 está no seu primeiro final de semana. E aqui o Brasil, eu achei interessante para vocês verem, né? Ó, aqui 7 dos 10 primeiros colocados aqui no Brasil estão no seu primeiro final de semana. O Adam Project está no seu segundo. E aqui o Spider-Man Into the Spider-Verse está no seu quarto final de semana. E se a gente descer até o final, né, ó, a gente consegue ver o top 10 geral, né, ó, historicamente falando, não só da última semana. Aqui a gente pode ver o top 10 global, né, ó, se a gente for até lá embaixo. Red Notice, né, que é o filme mais assistido de todos os tempos, da Netflix, 364 milhões, né, contra Don't Look Up, 359 milhões. E aqui vale lembrar, são horas assistidas nos primeiros 28 dias. Mas então, quais são as conclusões, né, que a gente pode tomar com base nessas informações que começaram a ser lançadas no mês de junho? Então, até o mês de junho, a gente não tinha esses top 10, né, não tinha o top 10 norte-americano, brasileiro, global e de qualquer outro país, basicamente. E agora a gente começou a ter, já fazem 8 meses. Então, nesses 8 meses, quais conclusões podem ser tiradas? Em primeiro lugar, que 75% das horas visualizadas são visualizadas em séries de TV e não em filmes. Isso é até um pouquinho natural, né? Se a gente imaginar que existem séries com 6, 7, 8, 9 episódios, tem séries com muito mais episódios,
Tem séries, né, que na verdade são novelas, como por exemplo aqui no Brasil, as séries mais assistidas tem lá Chiquititas, Café com Aroma de Mulher, que tem não só 10 episódios, como tem centenas de episódios diferentes. Então essa é uma clara vantagem para séries. Eu acredito que mais pessoas assistem filmes na Netflix até do que séries, só que em termos de horas visualizadas, é óbvio que as séries vão dominar completamente, né? Então aqui é uma conclusão, né, ó. A TV é mais popular que os filmes. Horas visualizadas, 10,1 bilhões de horas visualizadas contra 3,2 bilhões de horas visualizadas nos filmes. E outra conclusão bem importante que eu já falei pra vocês, que eu já tinha percebido até no vídeo que eu trouxe aqui pra vocês, é muito comum a gente ver um final de semana ou outro final de semana que 7 ou 8 dos 10 primeiros são novidades. Então a gente vê que eles têm uma shelf life, que eles falam, né? Que é uma vida de prateleira muito rápida. Então você assiste a série, você esquece a série, né? Tem aquele fogo de palha, digamos assim. Todo mundo assiste uma série, depois todo mundo para de assistir aquela série. Então isso é bem interessante, né? É bem interessante de ser analisado, porque se a gente olhar filmes e séries através de meios convencionais, como as salas de cinema, como os canais de televisão, a gente vê que o hype, né, se mantém por muito mais tempo. Inclusive nenhum dos outros serviços de streaming entraram nessa onda de fazer o lançamento inteiro de uma vez. A HBO Max está fazendo lançamentos semanais, a Amazon Prime, o Disney Plus, o Star Plus, a Paramount Plus, todo mundo está fazendo lançamento semanal, enquanto a Netflix continua jogando tudo de uma vez. Foi uma experiência que nenhum dos outros serviços teve vontade de seguir. E um dos motivos pode ser justamente por causa disso, né? Os serviços de streaming têm muitas análises, né, nos bastidores, então a conclusão que todos eles devem chegar é que o hype acaba muito rápido. Então, a menos que você tenha uma estrutura gigantesca como a Netflix, lançando coisas praticamente todo dia, não é uma estratégia boa. Por exemplo, para um Disney Plus que não lança tanto conteúdo assim, eles não poderiam chegar simplesmente jogar um WandaVision de uma vez, porque as pessoas assistiriam WandaVision e na semana que vem já ninguém estaria falando mais a respeito disso. E com a estratégia de lançamento semanal, eles conseguiram esticar, né, esse hype por pelo menos 2 meses e meio. E isso leva as pessoas a crerem, né, que com algumas exceções, os sucessos da Netflix não seriam grandes sucessos através de outras mídias, né? Os filmes do Adam Sandler, por exemplo, são grandes fenômenos dentro da plataforma, mas eram filmes que não estavam mais fazendo sucesso nas salas de cinema, né? São filmes que têm o seu sucesso, que têm o seu público, mas que não estavam bombando mais nas bilheterias. E agora na Netflix, onde o filme não tem um custo direto, né, digamos assim, as pessoas assistem muito mais facilmente. E essa talvez é a informação mais importante dessa matéria, mas que eu diria que não é tão importante assim se a gente analisar o panorama geral, porque é uma coisa mais específica de 2021. A gente vê aqui, ó, a programação em língua estrangeira está em ascensão e as séries de TV não inglesas, né, não em língua inglesa pelo menos, ultrapassaram as séries de TV em inglês, né? Então a gente tem aqui 5,1 bilhões de horas de non-English TV e 5 bilhões de horas de English TV, né? Aqui a gente tem os filmes ainda bem distantes, né? Aqui os non-English com 736 milhões e os English com 2,5 bilhões. Mas por que eu digo que essa é uma observação muito relevante para o ano de 2021? Porque a gente viu 3 lançamentos gigantescos que a gente não sabe se vão ser duplicados tão cedo. A gente viu o lançamento de La Casa de Papel, o final de La Casa de Papel pelo menos, né, que trouxe muito sucesso ali, digamos assim. Depois Lupin, e eu não tô falando em ordem necessariamente de sucesso, mas a gente viu também Lupin, que é uma série francesa, e a gente viu principalmente Round 6, né, ou Squid Game, que destruiu a boca do balão, né, com certeza é a série mais assistida de todos os tempos na Netflix, então isso acabou desequilibrando um pouquinho, né, essas observações aqui. Eu acredito que no ano que vem a gente já vai ver as séries em inglês ultrapassando novamente, mas a tendência, né, eu acredito pelo menos que a longo prazo seja das séries em línguas estrangeiras, né, ultrapassem as séries de língua inglesa, justamente porque a Netflix vai continuar soltando sucessos aqui no Brasil, sucessos na França, sucessos na Espanha, na Coreia, então é muito difícil que somente as séries americanas, né, e britânicas, digamos assim, consigam dominar toda a plataforma contra uma quantidade enorme de séries mais locais. E aqui a gente consegue ver, né, o impacto do Round 6 dentro da plataforma. Se a gente olhar aqui, ó, vocês vão ver que essas views foram somente do Round 6. Então no mês de outubro, 698 milhões de visualizações para todos os outros programas e 571 milhões de horas assistidas somente de Round 6. Então quase metade das horas visualizadas no mês de outubro foram visualizadas por Round 6. É um fenômeno muito maior do que muitas pessoas sabem, né? Se você olhar um número como esse,
é realmente assustador, né, o sucesso que essa série teve. E aqui a gente vê, né, que esse valor veio diminuindo consideravelmente, mas o auge foi realmente aqui nesse mês de outubro. E aqui outro dado fornecido também pela Bloomberg que mostra, né, que os Estados Unidos continua sendo de longe, né, o país que mais produz horas visualizadas, com 16,3, e aqui a gente vê a Coreia do Sul com 4,3 bilhões, obviamente capitaneadas aqui, né, pelo Round 6, aqui a Inglaterra com 2,2, Espanha com 1,9, Colômbia com 1,6, Polônia, né, França, México, Hungria e Alemanha. E eles fizeram inclusive uma comparação interessante a respeito do Brasil, né? Aqui, se você pode fazer no Brasil, você pode fazer em qualquer lugar. Isso é um dito popular, né? If you can make it there, you can make it anywhere, né? Se você consegue fazer lá, você consegue fazer em qualquer lugar. Então o Brasil é o que tem os top 10 mais semelhantes com o top 10 global. Então se você pegar no decorrer desde junho até agora e você comparar o top 10 de qualquer país com o top 10 brasileiro, você vai ver que existem muitas semelhanças entre o gosto mundial e o gosto brasileiro. Então, eles demonstram aqui, né, lembrando que essa não é uma matéria feita aqui no Brasil, é uma matéria feita pela Bloomberg lá dos Estados Unidos, então é muito interessante a gente ver o Brasil sendo analisado dessa forma, que você pode analisar o gosto global analisando somente o território brasileiro. Obviamente com várias exceções, né, não dá pra gente colocar isso como uma regra, mas é uma observação bem interessante que eles fizeram. E aqui mais um dado bem interessante também que mostra essa dominação dos produtos que não são em língua inglesa. O que ajuda a explicar é que tem muita novela latina, né? Tem muitas novelas dentro da plataforma, mas a gente vê aqui, que das categorias, dos que ficaram mais tempo no top 10, a gente tem, né, o Round 6 com 19 semanas, né, no top 10, Hometown Cha-Cha-Cha com 16, Carinha de Anjo com 15, Money Heist, né, aquela Casa de Papel, com 14, The Queen of Flow com 14, Made com 13, né, que é a única em inglês até o momento, né, foi a série Made, para minha surpresa. Red Notice, né, o primeiro filme aqui na plataforma, 13 também, 13 finais de semana, de longe o que mais ficou. Eu consegui encontrar somente esse Blood Red Sky, né, com 11, mas se a gente pegar filmes em inglês, eu acho que o segundo colocado ficou somente 8 semanas, enquanto Red Notice conseguiu ficar 13 semanas no top 10. E agora só voltando lá na plataforma para mostrar para vocês como é simples, né, eu quero ver qual filme, por exemplo, ficou mais tempo. Eu posso simplesmente voltar aqui nas semanas anteriores, 5, olha como eu falei para vocês, 1, né, muita coisa, 7 novos produtos que chegaram nessa semana. Aqui a gente vê Red Notice na sua 13ª semana no top 10, e vocês podem perceber que na semana anterior Red Notice não estava na lista. Então vocês podem ver que se a gente voltar um pouco mais, a gente vai ver Red Notice na sua 12ª semana, aqui na sua 12ª semana. Então ele passou algumas semanas fora do top 10 e voltou, então não são semanas consecutivas necessariamente, né, E se a gente for voltando, a gente tem aqui Red Notice com 11, eu acho que Don't Look Up é o segundo colocado, né, que eu falei pra vocês, aqui no seu na sua 7ª semana, e aqui na sua 8ª semana. Pelo menos depois disso, eu não me lembro de ter visto Don't Look Up, né? Aqui realmente ele saiu de vez do top 10, mas é interessante a gente ver que muitas semanas a gente tem um top 10 recheado de novidades, o que mostra, né, essa rotatividade muito grande de sucessos dentro da Netflix. Já nas séries, existem semanas que são dominadas completamente por novidades, mas muitas vezes a gente vê uma semana como essa, né, que tem 3 novos produtos, e tem aqui um produto no seu segundo final de semana, outro no quarto, no sexto, no nono. É mais comum porque são séries, então muitas vezes as pessoas estão assistindo ainda aquela série, então ela consegue se manter um pouquinho mais, né, ao contrário dos filmes, que geralmente tem uma ascensão muito mais rápida, mas caem também muito mais rápido. Ou muitas vezes o que acontece é que sai um grande lançamento e aí as outras temporadas daquela série também chegam em bastante evidência, né? Por exemplo aqui, Ozark, Season 4, parte 1, né? A gente viu o retorno de Ozark 2 e de Ozark 3 pro top 10, então eles entraram pela primeira vez aqui na lista, só que não são novidades, né? A gente tem
Ozark tem temporada 1, temporada 2 e temporada 3. Então 4 das séries que estão fazendo parte do top 10 nessa semana em específico, né, na semana de 24 de janeiro a 30 de janeiro, são compostas, né, pelo Ozark. Então é isso, pessoal, realmente dá para passar o dia inteiro analisando aqui, né, esses dados que eles fornecem pra gente. Eu particularmente gostei muito, tem muito mais informações, ó, se vocês quiserem, vocês podem descer e ver em qual país o Ozark fez muito sucesso, ó, Argentina, Bahamas, Canadá, ficou na primeira posição, aí depois Bélgica na Europa, né, a gente tem aqui muitas informações interessantes, isso de várias séries diferentes, né, ó, Riverdale, tá aqui o Brasil, ó. Então é realmente muito interessante, né, uma transparência muito legal da Netflix que os outros serviços de streaming ainda não têm. Então, como sempre, eu gostaria de saber de vocês, tem mais algum aspecto, né, desses números que vocês querem que eu explore aqui no canal? Tem mais alguma informação que vocês gostariam que eu transmitisse aqui pra vocês? Então, como sempre, digam aqui nos comentários o que vocês acharam, curtam o vídeo e se inscrevam no canal. Valeu! E nos vemos em breve!